E aí, gente, vamos começar? Isso técnico 3 anos. Para chegar no modelo estágio que eu coloquei ali. Para chegar no modelo estágio que eu coloquei Não, professor, eu não vi não. Não? Os carros que o professor postou no 10 do monte lá. Há 2 eu estudei isso lá. Hoje colocou outra. Hoje colocou outra. Ela falou dela uma hora pra mim assim, poder sair. Ele mandou ver. Eu pensei no curso que eu paguei para funcionar. Eu pensei, mano, vou cancelar essa coisa de discussão, sei que ela paga. Não, eu não falei isso, não. Não, não falei isso, não. Gente, alguém já pensou no que fazer? Como é que está o trabalho de vocês? Professora, eu peguei um caso lá nos sintomas. Esse já Não. Primeiro tem que falar com o representante do escritório. Não, eu não quero papo com você. Viu? Eu não quero papo com você. Só pra você saber. Oxe, ele tá assim desde que ele chegou, tá? Você fica andando com qualquer pessoa. Você traiu ele? Eu não traí ninguém, eu só fui pro menino, tipo, parou. Essa semana tem essa que eu vou embora, eu vou fazer o quê? Eu vou embora com o fim. Sozinha de moto? E você tem agarradinha comigo de embora. Aí tá sendo gravado. Qual é a matéria da professora? A minha esposa só vê aula quando eu tô em casa. Aqui ela não vê não. Ainda bem. Só você falar que tá sendo Se ela gravado. soubesse, meu Deus do céu. Pra conhecer essa banda, ela saia deixar eu fazer aula. Eu desci ontem, meu marido estava bem na porta. Aí eu falei a mãe, Ari, então você que é o Ari? Fiquei com medo. Gente, vamos lá. Ó, primeiro ponto que eu ia falar com vocês. Datas do sprint. Todo mundo ok com as datas? Já passaram no grupo. Beleza? Segundo ponto. Amanhã, vocês viram a mensagem do professor Jacques lá no grupo de vocês? Sobre alguns eventos, não é? Isso. Sim. Deixa eu achar aqui no grupo. Ó, primeiro recado. Amanhã, dia 23/10, curso de prerrogativas da OAB Guarulhos, às 19 horas, em uma sala que ainda vai ser estabelecida de acordo com a quantidade de alunos que tiver, tá? Evento presencial e terá certificado para quem ficar aqui assistindo tudo certinho. Dúvida? Vocês sabem o que é prerrogativa? Sim. Não. É uma função que o advogado exerce dentro da jurisprudência. As prerrogativas, eles são uma forma de conselho para quem não abre como protege os advogados. Às vezes você tem um cliente que foi preso lá, aí o delegado dá o texto que você tem contato com o cliente, certo? Aí o seu advogado vai e aciona o pessoal da prerrogativa, que é um turno do advogado que fica lá para deixar assistência. Não é Gente, isso? vamos lá. Gente, ó, volta para cá. Vocês querem um minuto de lazer? Explica o que é prerrogativa, professor. Não sei. Isso aí todo mundo sabe, né? Ó, quando vocês são advogados, vocês vão defender interesses e direitos de terceiro. Em algum momento da sua vida, eventualmente, você pode sofrer algum cerceamento para exercer a sua profissão. Quer um exemplo? Quem lembra de um advogado que foi filmar uma audiência, saiu nas redes sociais e o juiz fez um escândalo porque o cara estava filmando? Um advogado, ele pode filmar? Pode. Outra coisa, audiência presencial ou até mesmo online, que o advogado sofra algum
algum tipo de represália ou alguma dificuldade de atuação, isso viola as prerrogativas. Aonde está estabelecida as prerrogativas do advogado? Código de ética. O nosso código de ética prevê quais são os nossos direitos, quais são as nossas garantias. De acordo com a Constituição Federal, o advogado ele é essencial para a promoção do direito, né? Justiça. Justiça. Ok? Então, qualquer pessoa que viole isso, ele está cometendo um ilícito e violando as nossas prerrogativas. Aproveitando o ensejo do Valdiron, na OAB local, você tem uma comissão de advogados plantonistas que ficam ali à disposição se você tem algum tipo de problema. Seu cliente está preso, você não consegue ter acesso ao seu cliente, está violando a prerrogativa. Ok? Tem um problema em audiência, está violando a prerrogativa. São. Ok? Então, amanhã, o que vai acontecer? Vocês vão ter uma aulinha sobre essas questões de prerrogativas. Você tem prerrogativa na Justiça do Trabalho? Sim. Você tem na criminal? Sim. Você tem na civil? Sim. Você tem na previdenciária? Sim. Você tem em todas as esferas, ok? É uma defesa para que você consiga exercer a sua profissão. Todo advogado deve conhecer as suas prerrogativas. Isso é essencial para que você consiga exercer a sua profissão. E ele soluciona? Ele soluciona? Soluciona. Os caras têm prerrogativa, sabe? A senhora sabia que isso das prerrogativas? Isso das prerrogativas do criminal. Ele anda para cima e para baixo com uma malinha de Ferrari. Então, gente, é isso. É uma palestra legal, tá? Vamos explicar um pouquinho sobre o que é, como é que funciona, se eventualmente alguém tem interesse em participar de alguma comissão da OAB, para vocês terem maior familiaridade com como que funciona esses casos, tá bom? Tirando isso, no final de semana, nós temos também o mutirão de atendimento no núcleo de prática aqui da faculdade. Vocês vão ser convidados a participar, tá? Então, fiquem de olho se você foi convidado a participar desse mutirão ou não. Tá? Só vai ser convocado quando estiver em cima. Não, foi já. Você sabe qual é o celular, e-mail? Você sabe? Ele mandou WhatsApp. Não! Não incomodeis! Gente, mas é legal participar, tá? É legal participar. Você vai efetivamente fazer um atendimento. Você vai ter ali o primeiro contato com o cliente. Você vai ter que desenvolver um pensamento jurídico para você dar uma resposta para o seu cliente, para o seu eventual cliente. O cara vai chegar aqui falando, doutora, recebi uma carta. O que eu faço com isso? Quero processar meu marido, quero arrancar tudo dele. E aí, pode? Meu vizinho derrubou meu muro, o que eu faço? Meu vizinho faz barulho, o que eu faço? Estou com uma ordem de prisão, entende? Vai vir gente aqui de tudo que é esfera, tudo que é área, para tirar dúvidas jurídicas. Se é possível, se não é possível, como pode ser feito, o que não pode ser feito. É isso. Tá? Então é bem legal. É como se você ser advogado todo dia. Beleza? Passado isso, lá no nosso sisteminha,
lá no nosso sisteminha, eu joguei o nosso caso que nós vamos discutir hoje sobre recurso perante o Detran. Tá bom? Querem dividir a sala em grupo? Então, vocês três, 2 ou 1, qual que você quer? A gente vai dividir a sala em grupo para discussão de caso, para vocês me apresentarem quais as teses que você vai utilizar nisso. Escolha um grupo para participar. Galera do online, mesma coisa. Vou fazer pergunta aí para quem está online. Hoje eu vou começar pelo online. Análise do caso. Vamos ver quais são as teses, o que vocês entendem que possa ser apresentado em um eventual recurso. Ou seja, qual a primeira coisa que você tem que pensar? Nesse caso, é possível ter um recurso ou não? Ponto. Não é possível. Justifica o motivo de não ser possível. É possível. Justifica o motivo de ser possível. Traga a tese que você vai desenvolver e o fundamento jurídico para ela. Beleza? Vou dar aí uma meia hora para vocês e a gente já começa a conversar. Tá bom? Agora, desenvolver o trabalho. Meia hora, depois, no final, a gente conversa. Nossa, você mudou ontem? Hã? Mudou ontem? Mas aí é a de ontem, né? Essa daí está gravada como atividade. Semana está bem ética da justiça. Eu acho que a gente passa Clássico, bem britânica. Você vai ficar com quem, meu jovem? Vai ganhar não. Eu quero dar essa sua boca que gosta de mim. Boa noite. Gente, senta no grupo, escolhe um dos 2 grupos, vem para cá, já que ele ficou aqui. É o caso que a gente vai discutir, tá? Não, as informações são essas. Trabalhem dentro dessas informações. Lembre-se, não é para ver, não é para colocar pele novo no enunciado. O que está aqui você consegue desenvolver. Beleza? É isso?
O Valdinão que imagina essa paradinha, né, Valdinão? O quê? Que é o Jari, Detran, Detran. Isso aí a gente faz umas coisas lícitas, não ilícitas. Cara, esse Detran eu vou falar pra você. Você vai dar um tipo de seu ordem? Deixa eu ver. Ó, caso você queira junto, vem pra cá. Ó, e a esquerda, se você querer vir pra direita aqui, ó. Vai. Aí, tá vendo? Não, mano. Não. A direita é mais consistente. É que você tem uma professora, gente. Ai, por favor. Juliana. Que? Você tem. Ele falou assim que está na direita. Não, ele falou que isso é esquerda e isso é direita. Então, eu ofereço a direita e isso é esquerda. Não é dúvida. Mas você pode estar falando de política. Aí é direita. Direita. A Amanda é bolsonarista, poxa. Só uma instrução do Luiz que é. Eu queria tirar a você escolher uma colocação desses, certo? Não? Melhor que você escolher um caso que você vai trabalhar. No caso, com os casos também, sabe? E qual é o caso? No caso, as meninas tinham falado pra gente fazer uma Não, gente, o caso é real. Não é um caso fictício. Vocês vão trabalhar em vocês têm que encontrar um caso real e vocês vão apresentar esse caso real nesse conjunto. Aí, desse caso, desses aqui que a professora tinha falado.
é um caso que você consiga fazer um recurso administrativo. Então pode ser, tipo, vamos supor, se a gente jogar, aí vai aparecer na internet, vai aparecer alguns casos que a gente decide o caso dele. Então, você não conhece ninguém que você consiga pegar um caso real? Eu acho que não sei. É questionar que era presencial. Você vai ter que pegar um caso real para trabalhar em cima. Os meninos acharam um caso de trânsito, o Valdir tem um caso de tributação, ontem o Miller falou que tem um caso de trânsito. Então, é um caso real que você vai fazer uma defesa. Você não vai pegar uma defesa na internet, por exemplo, também de algo que já está feito. Você vai trazer um caso real. Eu posso, gente, porque caso sim pode acontecer com qualquer pessoa. Aí eu posso ter um caso e aí dentro desse caso eu pegar e colocar as pessoas pra gente fazer E aí eu vou tirar esse eu vou ver com as meninas, viu? Porque aí, como a gente não tinha conseguido participar das primeiras aulas, aí a gente estava conversando. Mas a gravação Eu vi, eu mandei a mensagem para a professora, aí eu vi já que as aulas estão lá e eu ainda não consegui assistir, eu já tentei na aula do dia 14, mas eu não consegui assistir inteira porque eu estava trabalhando. E voltei essa semana também a trabalhar, então como eu ainda estou muita coisa acumulada no serviço e acumulei coisa da faculdade também, então eu não consegui assistir as aulas. Mas assim, por exemplo, o grupo também consegue ter essa dinâmica, né? Pede para nós também pegarem essas informações para vocês trabalharem no conjunto. Quando a gente pensa em trabalhar um grupo, divisão de trabalho para o fim então você tem possibilidade. Mas você tem o seu grupo que pode te parar nesse momento. Eu falei com ela, a gente falou que amanhã a gente vai entrar na jornada de vídeo às 3, para a gente poder discutir o assunto. Eu falei que eu queria para aula, apresentação, tentar entender, né? Porque como a gente já conseguiu acompanhar direitinho, aí eu falei para ela que eu queria, e aí amanhã a gente faria essa videochamada para a gente tentar resolver. Aí agora eu vou falar com ela sobre contrato, ver se a gente já consegue escolher um caso que eles qualquer coisa para nós para você, e eles vão mandá-la, se for um caso, tá bom? Tem atividade da sala hoje, tá bom? Aí você entra em alguns grupos para a gente poder fazer o desenvolvimento dessa atividade. Ah, tá bom. Tá bom? Aí ele grupo, então, essa atividade de hoje? Tá. Ontem, vamos para a base. Isso não é fácil. Para depois ter a competição. E o aluno já pode entrar no recurso, não precisa pagar. Não, você pagar e depois entra com recurso. Mas ela paga não paga por ano. Não, mas recurso vai dar mesmo, porque você chama. Não, mas
Ô, professora, a senhora consegue me escutar? Olá, boa noite. Esse quer dar uma passada para vocês. Ele estava lendo e a gente perguntou e ele não respondia. Nisso, a gente passou uma viagem e falaram classificaram ele como gente mesmo. Ela foi tudo ótimo. Ai, passaram ele como urgente. Não mandaram tirar ele. Isso que a gente gente. A gente
ninguém fez nada. Tipo, a gente estava dentro do hospital e não funcionou. Aí, tipo, a gente não e ninguém fez nada. Aí, nesse caso, depois que a gente não foi lá, aí depois, o médico falou assim, pode deixar ele terminar a exposição, que ele vai ter um choque no outro, e aí eu vou ele. Aí a gente não sabia como deveria ir, né? Falou tudo bem. Aí a gente pegou e aí a gente foi aberto. E enquanto a gente achou que ele estava voltando, na verdade ele estava sem sinais vitais, não estava podendo os batimentos. Aí quando o médico foi atender, a gente tratou ele, a gente botou ele no chão, né? Ele ficou segurando no bastante, ele não queria mais machucar. Nesse momento, ele se colocou na frente da pessoa, aí o batimento não fez nada. E a coisa toda não conseguiu entrar para a sala. A gente foi o médico, ele ficou depois de fora da e nesse tempo todo o médico não foi lá, não olhou nem para ele, para examinar o gravado. Aí, beleza, ele chegou, falou que da situação dele, diabetes, tinha tudo. E ele não estava tendo convulsões, então a gente achou que ele tinha uma convulsão, e ele veio voltar ao normal. Aí o médico falou que não examinou ele e mandou a gente para ele da sala de medicação. Quando eu e minha moça saí da sala, meu cabelo pálido, a boca ficando roxa, e ele tipo, nem olhou e falou para medicação. Quando chegou lá, o pessoal da enfermagem e eles falou assim, a gente. Então, tipo assim, esses momentos, vai já está em batimentos e então a gente foi isso quando o pessoal da enfermagem da medicação ele não estava indo direto para emergência. Então, tipo assim, a pessoa a gente começou a virtual, que já encaminharia diretamente para emergência. A gente já fez conseguir acontecer e a gente sem saber o que fazer e mas eu trabalho lá, eu trabalho até no setor jurídico, eu trabalho e a minha mãe também trabalha lá. E eles falaram assim que a gente não poderia poderia limitar isso pra gente, da gente poder a gente quer aí assim, meu plano foi pra mitigação, já estava muito. Eles nem tinham visto, eu estava muito mandaram uma própria mitigação. A minha mãe falou, se fosse uma enfermeira que não tivesse conhecimento, ia por a mitigação dele, só isso praticamente. E tipo assim, na hora a gente era muito contato, só que minha mãe trabalhava lá e falou que você estava com medo da gente, tipo, extrapolar e acabar perdendo emprego, né? Aí, beleza. Aí eu falei que não queria fazer nada contra o hospital, porque ele já foi atendido várias vezes lá e não tinha acontecido isso. Foi exclusivamente a enfermeira da comunidade e o médico que não examinou ele nem fez nada. Aí, no caso, a gente queria ver se a gente conseguiria ou denunciar o médico no CRM, a enfermeira do Florim, para ver se pelo menos, né? Porque meu avô não termina tendo sentido naquele momento. Que isso não aconteceu. Esse é o grande problema. Eles podem não deixar você ter acesso ele tem a sua avó ainda, né? A sua avó não deveria me circular. Eu trabalhava
Poderia ser prejudicado. Se precisasse uma ajuda para você, porque é uma escolha radical, entende? E eles têm que pode acontecer? Pode. É caráter de cada empregador, política de cada empregador. Agora, você não pode solicitar, isso você pode contribuir. Você pode denunciar, isso você pode contribuir. Você pode processar, você vai processar não o médico. O médico de enfermagem, você vai abrir um processo médico. Eventualmente, um processo criminal por homicídio. Agora, judicial de reparação de dano moral é contra o município. E a gente não poderia porque ele pode sempre Meu pai, eu sou Gente, abaixa o tom, galera. Abaixa o tom, gente, por favor. Manda, bota a ordem aí, bom? Aí foi tipo assim, foi pessoas que eu nunca tinha visto na polícia. Então, Ari, eu acho até que talvez se eu tivesse achar o cara escreveu o negócio, está escrito chato. por enquanto eu não sabia isso aí, sabe? Claro que eu não sei como tirar, na verdade, o que acontece? Então, tipo, e eu ainda fiquei me sentindo culpada, porque eu não fiz nada, aconteceu tudo isso, meu avô com dignidade, né? pessoalmente, você só vai conseguir eticamente passar. Eu até peguei só que eu não consegui fazer isso. Guardar o filho da minha tia Mas a sua tia, teoricamente, não poderia ser estado. mesmo ela sendo filha, Tem autorização para isso? ela foi lá e Guarda 30 dias e aí você consegue. Aí você consegue fazer a reclamação perante o conselho. Conselho Regional de Medicina e Conselho de Enfermagem. Você não precisa necessariamente disso para você implementar. Porque o próprio conselho vai solicitar para você. e vamos supor que para mim é diretamente no eu tinha entrado até no site do CRM, é diretamente nesse site para mim, Eu te aconselho a isso somente. Mas também tem em São Paulo na nova consolação. Todo o trâmite vai ocorrer lá na consolação.
Para você não perceber que você vai ter que esperar. Entendeu? Não tem como você vai ter que ser. porque daí você não conhece. Eu acho que é certo. Gente, ó, chegou uma dúvida aqui no chat do Gabriel e eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre como vão ser as dinâmicas das aulas, tá? Já aproveito o ensejo aqui do Gabriel. Se alguém tiver mais com dúvida, se ainda não assistiu às aulas iniciais, ainda não teve tempo, ok. Vamos lá. Qual é a estrutura das aulas de segunda-feira, gente? As aulas de segunda-feira, elas são expositivas de 8 temas que nós vamos abordar nesse segundo tri. Ontem nós falamos sobre possíveis recursos, teses, mostrei para vocês casos reais de questões que nós podemos abordar quando nós falamos de Detran. Tá bom? Então, segunda-feira é sempre aula expositiva, tá bom? Nas terças-feiras são aulas do projeto, tá? Então, o que eu falei para vocês, tanto na semana passada como nessa semana? Nesse TRI, vocês vão fazer um caso real, ok? Então, vocês vão apresentar no primeiro sprint um caso real. Vocês vão fazer algo fictício? Não, é um caso real de alguém que vocês conheçam, que está passando por uma situação que vocês vão ajudar. Qualquer tipo de caso que seja possível você fazer uma defesa administrativa. Qual é o objetivo da nossa aula? Que aula é essa, gente? É direito privado? Não, é direito administrativo. Então, se você tem algum caso de desapropriação, se você tem algum caso de algum profissional que está sendo processado no conselho, você conhece alguém, você pode auxiliar essa pessoa? Pode. Quando nós falamos, por exemplo, de Detran, você não precisa de advogado para fazer o recurso, ok? Então, você vai utilizar
utilizar dos seus conhecimentos. Na aula passada, está disponível no nosso grupo lá do Google. 2 acórdãos, e um deles, salvo engano, o caso 01, ele traz várias coisas, várias nomenclaturas que nós estudamos no primeiro tri. Tá? E por que eu trouxe em especial esse? Para vocês entenderem a importância de vocês compreenderem quais são os conceitos. Vocês vão utilizar isso em recurso que você vai fazer, manifestação que você vai fazer, tá bom? Então, qual é o objetivo do primeiro sprint? Você vai apresentar um caso concreto. Você vai apresentar o caso, tá? Você vai fazer isso aqui. Aí você vai trazer todos os dados e com base nisso aqui, eu vou ver se tem pertinência para o que a gente está objetivando ou não. Principalmente, quando você vai me entregar o sprint 2, você vai me trazer a sua tese. Quem eu vou ser nesse momento? A juíza que vai julgar o seu caso. Eu vou falar se está certo ou se não está certo. Beleza? As datas, vocês jogaram no grupo, né? Não tem a data lá no grupo? Ah, me perdi, não estou no grupo. Enfim, você tem como ter acesso no calendário do próprio ENIAC, tá bom? Ó. Sprint 1. Qual é a data para entrega? O nosso prazo. 29/10. Não é 29 que está no sistema? Não, é 31. Grupo aqui, ó. Vou abrir aqui. Que eu recebi o cronograma, peraí. Ah, não tá aqui não, peraí. Deixa eu só confirmar aqui, gente. Gente, ó. É 21/11, segundo, perdão. Ó, sprint 1. 31/10. Ó, sprint 1. 31/10. Vou mandar o print para vocês lá no grupo, tá? Para não ter confusão. 31/10, sprint 1. 21/11, sprint 2. 13/12, o sprint 3. E o ProJuic, dia 10/12. Se tiver compromisso, gente, já vai remanejando. A apresentação é obrigatória. Depois não vai chorar que tá sem nota. Beleza? Não apresentar influencia na nota final. Ok? Vou printar agora para mandar lá no grupo. Tá no grupo esse daí, Adriele? Já tá? Eu vou mandar de novo, tá? Só para não ter... Eu vou começar a falar toda a aula. Entendeu? Vou começar falando toda a aula sobre gado. Vamos lá.
E aí, gente, já conseguiram? Dá pra gente adiantar? A galera do online já trouxe toda a tese. Você que é você o comandante brasileiro que vai comandar o negócio. Não, João, pior que agora a culpa foi minha. Me dando um beijo e olhando lá. Ano passado, eu fui multado. E, não, no ano de 2020, fui multado. E uma pesquisa que eu fiz, o radar, um dos radares que me multaram nessa nova trajetória, estava vencido. O radar estava vencido. E aí, quando eu fui fazer aquele trecho na defesa prévia, obviamente fui definido. E eu falei para minha esposa, não, deixa isso quieto, vou pagar essa coisa dessa coisa, porque eu não vou quero extinção de Estado. Mas eu poderia usar nesse caso, eu poderia usar esse caso, é o caso ideal? Sim. Legal. Dá pra usar? Mas tinha a pessoa que se. Porque quando você entra no site, você consegue ver os radares. Qual radar que te mudou aparecendo na notificação no site? Qual o radar que te mudou tem o nome dele na declaração. No site na carta tem o radar que te mudou. Tá lá. Aí você consegue acessar e ver a validade do radar. Gente, já tá lá no grupo, tá? Ô, professora, agora me diga, então vamos supor, você escolher uma caso concreto, vamos supor de licitação, aí uma empresa foi desclassificada de processo licitatório sem justificativa clara. Aí a gente pode pegar um caso desse e não defesa, sabe? Tipo, por falta de eles não analisaram a condição de maneira correta. Aí eu acredito, então no caso, tipo assim, as meninas já falaram vão fazer sobre licitação. Então a gente tem que pegar um caso concreto de licitação. Vamos supor de alguma empresa. Se ela foi desclassificada por falta de licitação, porém, na verdade, foi uma análise correta. E a gente pode usar esse caso para defender. Entendi. Ah, então tá bom. No caso do setor de servidor público foi exonerado, também pode ser? Pode. Porque eu tenho medo, gente, que foi exonerado. Então a gente pode tentar fazer uma defesa desse caso. Sim. Então só para as meninas. Gente, ó, vamos lá. Galera, presta atenção aqui. Ari, quer vir dar aula? Estamos discutindo o caso. Vamos lá, gente. É sério, presta atenção. Ó, já tivemos a apresentação aqui pela internet de que a dona Maria Oliveira poderia recorrer à multa. Todo mundo está de acordo? Sim? Show. Agora me fala uma coisa, eu vou jogar aqui para tudo da sala. Ari, que tá eufórico aqui, querendo falar bastante. O que eu preciso de prova para poder entrar com um recurso? Preciso de uma prova. Não, você vai dizer que você quer terminar? Você vai terminar. Oi? Você terminou você ia falar? Sim. O que eu preciso? Eu vou fazer no jogo, eu vou jogar para a galera lá e jogo para cá. Então vai. De acordo com o meu entendimento que nós discutimos aqui,
Vou começar a pegar no pé de vocês, tá? Mas não leva pro coração. Não fala pro meu entendimento. Quando você vai defender a sua tese, e isso é para todo mundo, gente, principalmente pensando em TCC, tá, galera? Eu tive um professor de processo penal, o cara parecia um humano, juro por Deus. O cara usava os ternos, as camisas toda torta. Só que ele falou uma coisa para mim em sala, para mim não, para tudo, em sala, que eu nunca esqueci e levo isso para minha vida inteira. Por mais que você esteja falando a maior bosta, asneira da tua vida, fale de forma impositiva. Como se você fosse um cara PhD naquele assunto. Você vai colocar ali toda a sua convicção para defender o que você está falando. Por mais que seja errado. Luiz, que gosta de criminal, ele brincava falando que quando você está numa delegacia e você precisa fazer alguma coisa errada, o que você faz? Você aumenta a sua voz. Porque enquanto o cara está prestando atenção no seu tom de voz, você faz o que você precisa fazer. Quando você vai falar, quando você vai praticar uma oratória, quando você vai defender o seu cliente, o juiz, ele não está interessado em saber qual é o seu entendimento. Não leva o coração. Não. Ele não está interessado em saber o que é o seu conhecimento, o meu entendimento. O seu entendimento em nada, para mim, é a mesma coisa. Eu quero saber qual é a sua tese com base na lei, com base nas suas provas. Então, quando você vai fazer uma oratória, quando você vai apresentar isso, você vai apresentar isso, primeiro, num tom positivo. Eu vou falar que para eu justificar um recurso, eu preciso disso, com base no artigo tal do Código de Trânsito Brasileiro. E eu estou interpondo esse recurso por causa da prática ilícita cometida aqui, conforme provas juntadas, aqui. Eu não deixo dúvida. Porque a partir do momento que eu falo que é o meu entendimento, eu abro o ensejo para o Valdirão falar, beleza, mas de acordo com o meu é esse. E aí? É a palavra de um e a palavra do outro. Eu não quero palavra, eu quero fundamentação. E aí, voltando ao que o professor falou na aula, não importa se você está inseguro, não importa se você não sabe o que vai deixar o outro na dúvida, e aí às vezes você está discutindo com o doutor. Só que você vai falar com tanta afirmação, você vai argumentar com a sua maior banca ali, você vai deixar o cara que realmente conhece na dúvida. Pô, será que eu tenho certeza mesmo disso aqui? Ele está falando com tanta firmeza que eu estou na dúvida. E aí, para você não perder, você pode ter a maior tese maravilhosa. Quando você começa com eu acredito, eu acho, quero saber o que você acha. Entendeu? Então, gente, dica. Você vai expor, eu sei que é difícil, tá? É prática. Por isso que eu coloco vocês para falarem. Por isso o interesse de você ter o ProJuíque para apresentar. Porque, convenhamos, porra, é foda. Você vai apresentar pra gente que você nunca viu na vida. Mas quando você vai apresentar, seu tom de voz vai mudar, a sua postura vai mudar, e você vai ali defender o que você realmente acredita. Porque se você está ali atuando em prol daquele cliente, é porque você acredita. Então você nem precisa falar que eu acho. Se você escreveu, eu sei que você acha. Entende? Então eu ponho ali com toda a minha afirmação categórica o que eu estou defendendo. Ah, vai dar certo ou vai dar errado? Aí é um outro assunto. Mas a sua parte de defender os ideais está feita. Beleza? Segunda oportunidade. Vai, beleza. Vai lá, minha casa. Vou tirar até meu tênis. A
nossa defesa é no sentido de que ela tem uma prova de que ela não estava no local, dado o horário que foi indicado ali na multa. Então, o nosso tipo de defesa é um ticketzinho da mecânica da documentação. Oi? Comprova a data e o horário que local estava. E o veículo estava. E contradiz com o que a multa faz. O local e a data da multa. Perfeito. Grupo 2. Quem quer falar? Vocês colocariam algo a mais do que o comprovante ali da entrada e da saída? Colocaria colaborando com a. Colocaria foto da Tá. orçamento, pagamento do orçamento, ordem de serviço, nota fiscal, onde ela comprou as peças, a data. Eu posso utilizar conversas de WhatsApp que demonstram ali a evolução. Gente, quem trabalha com carro sabe que os caras vão te mandando mensagem, ó, a situação tá essa, tá evoluindo para isso. E aí fica a dica. O cliente adora. Quando você pede, me manda conversa de WhatsApp, o cara te manda conversa de WhatsApp e não tem data. Isso é meio probatório? Vocês sabiam que é um bagulho do capiroto, mas que dá para fazer no WhatsApp? Colocar a data? Você vai dar o print, corre, não vai dar. Você vai lá de novo, corre, o print, vai. Entendeu? Até sair a data. Porque se eu não tenho a data do documento, o que a outra parte vai alegar? Que eu não tenho a comprovação de que naquele momento houve o diálogo. Ponto. Eu tenho que comprovar que aquela evolução da prestação de serviço ocorreu naquele lapso temporal. Se eu não comprovo isso... Aula do projeto, eu posso dizer que você pode ter feito alguma mudança, alguma alteração, tem vários programas que fazem isso aqui, e pedir uma certificação daquela conversa. Senão o juiz pode chegar e falar para você, ó, você pegou e colocou lá em algum aplicativo e colocou isso aí. Então, posso te falar? Isso é uma tese. Hoje em dia, mais flexibilizada. Antes tinha mais. Hoje não. Bom, então você quer se passar. Até porque, então o você... seu antecessor falou que era assim. Então, vamos lá. Como que você justifica a citação do WhatsApp? A citação de WhatsApp tem a certificação? O seu antecessor falou que tem programas que a gente, antes de mandar para o juiz, tem que mandar para a certificação. Vai dar para fazer a exportação do WhatsApp, não dá? Tá. Fazer a exportação do WhatsApp. Então, mas gente, eu posso fazer para ó, você fazer vontade. vamos lá. Mas, Luiz, você está defendendo ou você está acusando? Você é Detran ou você é cliente? Não, eu só... Então, mas vamos lá. Então, vamos lá. O que você tem que levar em consideração? Você vai utilizar todos os meios de provas possíveis e imagináveis para ajudar a Maria Oliveira? Vai. Você tem decisões judiciais que colaboram que conversas de WhatsApp pode ser meio de prova? Tem. Então, eu não vou utilizar porque eu acho que talvez possa dar problema? Não. Então, é isso. Então, assim, eu sei que quando a gente está estudando, é aquele um monte de pensamento que vem. Só que o que você tem que fazer? O que é o melhor para o seu cliente. Perdi o prazo, vou dar um exemplo. Perdi o prazo para apresentação de réplica. Perdi o prazo. Eu não vou apresentar réplica? O que vocês acham? Por que eu vou apresentar? Gente, por mais que o juiz fale, desentranhe dos autos, ele vai ver. O que eu preciso é que ele veja.
Entende a linha de raciocínio? Gente, você tem que ser malandro. Não malandro do jeito pejorativo, tá? Pelo amor de Deus. Mas com o objetivo de você ajudar a pessoa. Até porque a pessoa que está do outro lado, ele pode ser malandro no sentido pejorativo. Entende? Então, todos os meios que você tem para apresentar e para demonstrar, você precisa utilizar. Ah, pode ser impugnado. É um pode. Não é vai ser impugnado. Até porque você não sabe quem está do outro lado. Se o cara comeu bola, vai passar e acabou. Eu ia passar essas coisas de saber certificação. O juiz tem que assinar, só de bola. Eu tenho um caso que a Mil juntou, a Mil? Não, a Sul América. A Sul América juntou que havia notificado o cliente sobre o cancelamento unilateral do plano de saúde individual. E juntou no processo o e-mail enviado e uma apuração técnica. Essa apuração técnica foi produzida por quem? Foi por um dos auxiliares do juiz? Não. Foi por uma própria empresa, contratada pela Sul América. Ela tem valor probatório? Tem. Questionável? Sim. Independente de qualquer coisa, ela juntou no processo, ela sabe que eu posso questionar? Sabe. Eu posso estar loucona de remédio calculado, comer bola, não questionar e vai passar? Pode. O juiz vai julgar o seu caso de acordo apenas, única e exclusivamente, com base em uma prova? Não. Livre convencimento. Entende? Então, assim, gente, abra mais o coração e a mente e se joga. É isso. Oi? Ainda não pegou? Pode, Dudu? Não falei nada, não. Eu só estava falando que você não pode. Aí. E outra coisa, tá? Decisão atual. A certificação de dois tracinhos, ela já é aceita pela jurisprudência. Sabe aquele negocinho de WhatsApp que fica azul? Só que tem um recurso que você pode... Isso Valdirão, me ajuda. Mas o juiz aceita. Isso aqui já aceita. Eu tenho base para fundamentar o meu meio de prova? Tenho. Segundo ponto, eu estou falando de judiciário? Não. Mas isso aqui é processo. Ela não ficou, cada justiça ficou. É isso, gente. Então, galera, se joga. Só não vai me fazer merda e passar vergonha. Tirando isso, se joga. Ok? Então, vamos lá. Outro ponto. Qual a base para a apresentação, a base jurídica para a apresentação do recurso? Qual? 281? Só esse? Não. Não. Consonância, professor, pode Vou melhorar aqui, gente. O artigo 208, qual é a penalidade descrita nele? Oi? Penalidade 5, gravíssima. Pode ficar no teu quarto. Quem está com o celular aí, abre o artigo 208. Pode ser. Ó, o amigo está lendo. Avançar no sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória. Exceto quando houver sinalização livre, está à direita.
ele vai atuar nesse código. Perfeito. Vamos imaginar o seguinte: qual é o ponto principal aqui do nosso caso? Eles estão imputando para Maria Oliveira, que possui um carro, que no dia 15 de setembro de 2024, ela passou no farol vermelho com o veículo, beleza? Infringindo o artigo 208. Então, quando eu vou fundamentar, eu vou colocar aqui em que pese a alegação de cometimento de infração na categoria gravíssima por ter ultrapassado farol vermelho, o mesmo não pode prosperar. Por que ele não pode prosperar? Porque ela estava na oficina. Eu junto todos os comprovantes. E aí, um ponto ninguém falou para mim. Vocês não juntariam o auto de infração? Sim. Ninguém falou do auto de infração. Não. Tem que juntar o auto de infração. Tem que juntar o auto de infração. Ok? Tá? Então, às vezes, a gente fica tão preocupado em provar e a gente esquece do básico. Tá? Então, você vai ter que juntar o auto de infração? Sim. Você vai ter que juntar toda a sua comprovação de que o carro estava parado e, principalmente, o motivo pelo qual o carro estava parado. Vamos imaginar que o carro estava sem motor, gente. Claro que a gente não tem essa informação aqui. Mas vamos imaginar que... Entendeu? E eu tenho a comprovação pelo pedido. Entendeu? Então, é isso. E aí vocês falaram do artigo 281, né? Qual a fundamentação? Leia para mim. 280? Qual que é o 280? Não, o artigo 280 são os pressupostos que o agente ele tem que colocar a infração. A gente tem isso. Tem que colocar o local, a data, a hora, isso, aquilo, tudo, para dizer que a multa está certa. Então, mas o que fundamenta que essa multa ela pode ser revista? Qual é o artigo? Lê para mim o artigo que vocês colocaram. 281 o quê? 281. É o artigo de Ó, estamos lendo aqui o artigo. Gente, fala alto, por favor. A autoridade na esfera da competência estabelecida neste código aplicará a constitucional que aplicará o auto de infração será arquivado e seu registro vários. Aí tem parágrafo, né? É parágrafo e inciso primeiro. Se considerado consistente o segundo é se no máximo se no prazo máximo de 30 dias não for expedida a notificação da autoridade. Então, gente, dica. O João colocou certinho aqui. Quando você vai fazer a fundamentação, necessariamente você vai colocar isso aqui. O único ponto que o jogo comeu bola. Você vai colocar do Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? Arrasou, hein? Não, mas você colocou em Não, sim, só estou dando a dica aqui pelo que foi colocado. Eu entendo que vocês vão pensar o seguinte, pô, mas a gente está falando sobre o Código de Trânsito. Mas, formalidade.
Tá bom? Então, sempre que você vai justificar, você vai fundamentar. E aí, pensando já no exame da OAB, estou fazendo processo penal, direito penal. Eu tenho que colocar CPP? CP? Tenho. Estou fazendo direito civil. Eu tenho que colocar CC? CPC? Tenho. Eu tenho que colocar que é a Constituição Federal? Tenho. Eu tenho que falar que é o ECA? Tenho. Eu tenho que falar que é trabalhista? Tenho. Então, sempre que você vai fazer a fundamentação, você vai fazer a fundamentação dessa forma aqui, ó. Perfeito. Artigo 281, parágrafo 1º, inciso 1. Preciso colocar o parágrafo? Preciso. Se eu não utilizasse nada, o que eu ia colocar? Caput. Tá? Então, sempre colocar isso aqui, e aí você continua, vírgula do CTM, Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? É isso. Show? Ficaram com alguma dúvida? Só. Oi? Você pode colocar, mas basicamente é isso. Tá bom? Sobre esse caso, não. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Oi? Gente, calma, vocês estão muito nervosos. Gente, ó, peraí. Gente, ó, pergunta aqui. Aí depois vocês vão ficar com dúvida. Vocês não vão saber o que está perguntando. Aí vocês vão parar a aula perguntando o que está acontecendo e qual é a dúvida. Então, dá uma segurada. Eu sei que está todo mundo super eufórico, mas vamos segurar para poder a aula render, tá bom? Vai. Sim. Nesse caso, ela vai pagar a multa e depois vai pegar ela. Ou ele já vai ser anulado de uma vez? Depende. Depende. Vamos pensar no seguinte. Vamos imaginar que ela entrou lá com um formuláriozinho. Não vamos pensar nem na Jari, vamos pensar uma antes. Vamos imaginar que ela entrou com um formulário. O formulário deu negado. Quando o formulário deu negado, o que eu vou fazer, Aldiron? É o Jari, gente. É o Jari. Aí eu entro com o recurso no Jari. Entrei com o recurso no Jari, o Jari falou, pô, tá certo. Vou cancelar, vou retirar. Ela vai ter que pagar? Não. Mas vamos pensar que é uma pessoa que nem pensou nisso. Ela só chegou o boleto lá na casa dela, foi e pagou. Depois, ela percebeu que tinha feito um pagamento que daria para ela recorrer. Ela pode recorrer? Pode. Se ela pagou, depende. Depende da situação. Se eventualmente ela entrou com todos os recursos e todos os recursos foram negados, eu posso entrar com uma ação judicial e nessa ação judicial, além do cancelamento da multa, eu posso pedir também a repetição em débito. Entende? Então, há essa possibilidade também. Então, vai depender muito do seu caso concreto. Aqui, a gente não teve tanta informação sobre se eventualmente ela pagou ou não. Teoricamente, ele vai querer o quê? Simples. É essa, recebeu, já fez o recurso, acabou. Tá bom? Então, depende do seu caso. Você vai analisar seu caso. Se eu fiquei com dúvida, se eu sou advogado, tá? Vamos imaginar que ela bateu aqui no mutirão. Estou com dúvida. O que eu faço?
Eu vou perguntando. Eu sempre vou puxando do cliente as informações que eu entendo ser necessárias. Então, eu vou perguntar, de quando é essa multa? Tem um exemplo que eu trouxe dos casos lá que a gente ia conversar agora, que a pessoa, ela estava questionando porque ela estava sendo cobrada de uma multa, só que já havia passado o prazo prescricional de cobrança. O Estado pode te cobrar depois de 5 anos a multa? Só se você tiver instituído um CDA. Vocês já tiveram tributário? Não. Eu lanço essa dívida como dívida ativa porque não foi paga. Tá? Então, se não tiver isso, se não foi feito devido processo de execução, se não for isso, se não tiver isso, o que acontece? Passou 5 anos, perdeu o Playboy, eu não posso cobrar. Tá bom? Então, é um dos casos que eu vou puxar aqui para a gente conversar agora. Gente, alguém mais tem dúvida? Galera do online sala, tem dúvida? Não. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Gente, estou tentando baixar aqui para ver se eu consigo. Acho que foi. Gente, dá para ver aí? Ó, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que em alguns casos você precisaria de uma atuação mais robusta para que fosse aplicado? Deixa eu tentar melhorar aqui. Oi? Melhorou? Ó, Adriele, caso judicial, tá? Aqui ele fala de repetição em débito. Por que repetição em débito? Porque houve um pagamento. Sim. Aí ele traz aqui também que há uma legitimidade do agente que aplicou a multa. Ele fala sobre a nulidade do procedimento administrativo e do respectivo auto de infração. E por que eu trouxe isso aqui? Ó, é ilegal a imposição de multa de trânsito sem procedimento administrativo regular e que assegure ao autuado o exercício de direito de defesa por meio de contraditório.
Se eu não tenho a notificação, não tem. Tá? E aí, se eu não tenho a notificação e eu não tenho o meu direito de defesa, consequentemente, eu não tenho o devido processo administrativo. Lembra o artigo 5º, 35 ou 50, alguma coisa assim, não estou lembrando de cabeça, gente. Mas vocês lembram? Processo, todo e qualquer processo, direito ao contraditório e ampla defesa. Ok? Sob pena do ato ser nulo. Tá? Então, direito de defesa por meio de contraditório, os atos da administração que envolvam controvérsias sobre direito do administrado ou impliquem sanções devem ser antecedidos de procedimento administrativo no qual seja assegurada a ampla defesa e o contraditório, devendo ser afastada mediante interpretação lógico-normativa. Deixa eu baixar aqui. Do ordenamento jurídico. Toda legislação infraconstitucional que assim não estabeleça. Não há de se falar em unidade de processo administrativo para imposição de multa de trânsito quando o suposto infrator foi prévio e regularmente notificado do auto de infração. Entenderam? Então, se eu não tenho a notificação, essa notificação não chegou para mim, como que eu vou postular a minha defesa? Eu não tenho como. Olha aí uma nulidade de pronto. Ok? A autuação em flagrante com ciência expressa, ou seja, assinatura do condutor e a concessão do prazo legal para a defesa supre a necessidade de nova notificação. Ou seja, se eu estou ali, o Ari foi parado com a motinho dele com a mão na garupa. A mão estava sem capacete. Só o Ari estava com capacete. O policial mandou encostar, autuou na hora o Ari que estava pilotando, e ali ele já informou, e isso constou ali na multa que foi aplicado, o quê? Um prazo para início, para início do recurso. Eu posso alegar que eu não recebi a notificação? Oi? Gente, ó, outro ponto, é o que eu tô falando para vocês. Parem de achar pelo novo em pergunta. Eu acabei de falar que ele recebeu e que ele assinou. Se ele recebeu e ele assinou, como que eu vou falar que não? Não, eu estava bêbado. Já vai e toma outra notificação. Eu tenho uma dúvida. Porque assim, as multas quando chegam em nossa casa, o pessoal na minha casa chegou um bolo assim, ó. Caramba, Ari! Foram 80. Cara, não tem uma moto, não tem um carro no nome do Ari. É tudo no nome de laranja, para não perder a carta. Olha isso! E aí, ela mandou pelo meu nome, professora. Oxe, tá nome de terceiro, assim. Aí, tem um cara por aí, na terceira. Então, aí eu não assinei nada. Mas assim, eu deveria ter assinado aquela notificação, se causa algum tipo de unidade ou não? Não, né? Não. Eu me raciocinando agora. Não, a gente está falando desse negócio. Eu tinha carro. Quanto tempo foi? Era o único carro que eu tinha, já pagou. Gente, vocês sabiam que tem muito caso judicial, tá? Aí eu tô falando de judicial. O Detran não faz a transferência do veículo, o cara vende o veículo, e aí, para surpresa dele, pá, multa de 3 anos atrás. Gente, a quantidade de ação judicial que eu achei procurando jurisprudência para vocês não fazem ideia.
É o que mais tem. Mas vocês entenderam, né? Quando a autuação ela ocorrer de forma física, por causa da Amanda, você já sai de lá notificado que ela aconteceu. E se na autuação que foi entregue para o Ari não tem prazo de defesa? E não chega a multa na casa dele? Deixa eu ver o artigo 280. Para ver se tem anulidade naqueles requisitos lá, né? Gente, lembra que eu falei para vocês que tem que ter um prazo de recurso na autuação? Tem que ter um prazo de recurso. Mas a notificação é legal. E aí, achou ali? Não. Vamos seguir aqui então, gente? Ó, aí, essa aqui é só emenda, tá? Então, eventualmente, se vocês forem utilizar isso aqui para justificar um recurso, uma tese, você vai juntar todo o acordo? Não, gente, vocês vão juntar só isso aqui. E aí, a parte que mais te interessa, que é o que você vai utilizar para justificar a sua fundamentação, você vai colocar em destaque, tá? Então, dica de processo. Você vai utilizar isso aqui, tá? Aí, lembra que eu falei para vocês que é legal a gente lendo os acordos, porque a gente vai pegando a linha de raciocínio para um eventual recurso? Vamos lá, olha aqui. Quando a gente vai descendo, vem as formalidades do acórdão, tá? Aí vem o voto do relator. Aí ele conta a historinha do que aconteceu nesse caso. Aí ele fala que trata-se de uma apelação que foi interposta pela pessoa tal, em face da sentença de folhas tal, que nos autos da ação anulatória com pedido de repetição em débito ajuizada contra o Departamento Autônomo de Estradas, acolheu a preliminar de ilegitimidade, jogando extinta a ação sem resolução do mérito. Aí, nos termos aqui do 267, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em dano. Todavia, suspensa a exigibilidade face ao benefício da justiça gratuita. Vocês sabem o que é justiça gratuita? Todo mundo? Todo mundo? Todo mundo? Hã? Acho que sim. Acho que sim. Com certeza. Tá, eu tô dormindo ainda. Show. Aí ele traz aqui quais as alegações que foram apresentadas pela parte autora. Aí ele fala que houve contrarrazões e que nessa instância manifestou-se o Ministério Público. E aí os autos vieram conclusos para quem? Para o relator. Beleza. Aí vem o voto do relator. O relator vem, fala sobre a legitimidade, ele fala sobre os autos de infração. Quando eu vou entrar no processo, eu preciso juntar os autos de infração? Sim. Porque se você não junta, o juiz vai falar, tá, mas me comprova que essa multa existiu. Eu não tenho objeto. Eu preciso juntar a multa. Eu preciso juntar o auto de infração que eu estou discutindo. Ok? Ele fala sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Ele fala sobre a prática administrativa do minado. Fala sobre uma decisão parecida que já houve um outro julgamento, que justifica a tese que ele está trazendo a legitimidade do polo passivo.
Ele fala aonde aconteceu as infrações. Ele fala que foi julgado, a jurisprudência encontra-se hoje consolidada no sentido que a penalidade não pode ser imposta e exigida sem que o acusado tenha prévia ciência da infração. Olha aqui, ó, o fundamento da Constituição Federal que eu falo para você. Olha o que eu falo sobre a justificativa. Você, quando vai começar a fazer seu recurso, eu vou justificar que eu tenho direito de defesa aonde? Constituição Federal, cara. É a sua primeira peça que você vai bater. Constituição Federal. Aí ele vem falando do auto de infração número tal. Não há nada comprovando ter sido a parte autora notificado previamente da lavratura do auto de infração, o que lhe teria proporcionado a ampla defesa e o contraditório. Ok? Muito pelo contrário, o documento juntado nos autos demonstra a notificação diretamente da penalidade aplicada. Ou seja, ele não soube que ele tinha o prazo ali de defesa. Ele só recebeu que ele tinha que pagar. Olha a nulidade. Tá? No 280 que eu li, não fala do prazo, não. Não fala? Não. Mas tem que ter, tá? Tem que ter o prazo. Então, veja. Eu só tenho que pagar a data de vencimento para pagar? Mas eu não quero. Mas subentende-se que você tem o direito de apresentar defesa. Não subentende-se, não. Tem que ser expresso. Tá bom? Aí ele fala aqui que infração da Constituição que dispõe o Código de Trânsito do Brasil não pode ser aceito. Antes da imposição da penalidade, urge a notificação sobre a suposta prática de infração. Ok? Que abre processo administrativo para que querendo, ou seja, você não é obrigado, defenda-se. Eu sou obrigada a defender de toda a multa que é aplicada? De toda a notificação? Não. Na verdade, às vezes eu fiz mesmo. Olha o Ari que recebe 100 multas por mês. Entendeu? Mas vocês estão entendendo a linha de raciocínio que foi construída? Olha a linha de raciocínio que é construída. É a linha de raciocínio que você tem que reconstruir a sua defesa. Entende? Podendo então somente após fim do aplicar a sanção, notificando nesse momento novamente agora o infrator para que apresente recurso ainda que via administrativo, não podendo ser permitida a inversão ou de primeiro impor-se a penalidade para somente abrir espaço para defesa. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, são necessárias notificações de atuação e da aplicação de multa decorrente da infração. Percebam, gente. Olha aqui. E. Não é ou. Tá? É e. Eu preciso ser notificado da autuação e notificado da aplicação de pena. Tá? Nesse mesmo sentido, já declara o mestre Celso Antônio Bandeira de Mello. Aí ele traz a justificação de doutrina. Olha que legal, gente. Olha como eu falo para vocês que é importante. Oi? Já tá. Olha como é importante vocês lerem acordos. Eu tenho toda uma tese para entrar com recurso aqui, se eu tenho um caso parecido. Tenho doutrina, tenho jurisprudência, tenho base da Constituição, tenho súmula. Súmula 127. A administração pública desconsiderou a notificação prevista no artigo 281. Parágrafo
Parágrafo único, inciso 2º do CTB. Viu como eu falei para vocês que vocês têm que colocar na fundamentação? Sim. Tem que ser assim, se não tiver, tira ponto, tá? Referente ao ato de infração, autuação de série número tal, e notificou o autor tão somente após a aplicação da penalidade. Assim, não tendo sido observados dois momentos distintos, a essa altura dos conhecimentos, administrativo alcança o auto de infração. Aí ele traz aqui de novo. Olha o artigo 281 que vocês falaram. Se no prazo máximo de 30 dias não for expedida notificação de autuação. Tá? Dessa forma, decorrido o prazo de 30 dias sem que tenha sido expedida a notificação de autuação que se trata, do inciso 2º do parágrafo único, prazo este decadencial, impossível de ser suspenso ou interrompido, configurou-se a decadência e nulo o ato de infração. Aí ele vem aqui e fala sobre o segundo auto de infração, porque ele teve dois. Então, ele transcorreu sobre o primeiro, agora ele vai fazer do segundo. A notificação agora já tem, né? Hã? Transcorreu a notificação, vai falar agora já tem. Não, ó. Ele falou, essa pessoa, ela está recorrendo sobre duas multas. Dois autos de infração. A primeira parte, que é daqui para cima, ele falou só do primeiro. Agora ele vai falar do segundo. Pode ter divergência? Pode. Às vezes você recebeu a notificação de um e não recebeu do outro. Entendeu? Olha ali, vamos lembrar do Ari, são 100 por mês. Não, foram 100 em 2 meses. Mas foi só isso. Depois nunca mais. Aí, ó, vamos ver o segundo. Já com relação ao auto de infração 2, o condutor foi autuado em flagrante. É o caso do capacete da Amanda. Ainda que tenha se negado a opor a assinatura, nesse contexto, segundo o entendimento jurisprudencial amplamente majoritário, cumpriu-se o disposto no artigo 280. Ocorrendo a infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará a assinatura do infrator, sempre que possível. Se o cara se negou a assinar, eu meto testemunha que ele não se negou a assinar. Se eu pego um policial a tentar bravinho, ele te conduz para a delegacia. Aí o polícia vai te tirar. Aí, olha interessante. Essa autuação valendo como notificação do cometimento da infração. Eu preciso notificar novamente? Não. Ok? Desta forma, o documento de folhas 14 deixa evidente que somente depois de passado mais de 30 dias da autuação, houve expedição de notificação de imposição de penalidade, não havendo que falar em desrespeito à ampla defesa e ao contraditório. Ele fez um somebody love ali, fez uma saladona e vamos ver se cola. Colou? Não. Um ele conseguiu, o outro não. Beleza? Portanto, cumpriu-se a exigência legal, oportunizando a defesa prévia antes da aplicação de penalidade de multa. Gente, vocês entenderam a diferença do momento do recurso? Sim. Ficou claro para todo mundo? Ficou? Certeza? Ficou? Eu entendi mais. Não, só para você pegar esse complemento aqui. Ó, eu recebi a notificação que eu pratiquei uma conduta
enquadrada ali como uma penalidade. Eu recebi essa notificação. Abre-se o prazo. Pode ir lá. Abre-se o prazo. Você não tem fisicamente. Oi? Você não tem fisicamente a licitação. Não, agora está dando exemplo. Nesse eu entendo. Vamos supor que a gente queira fazer uma curso de contexto. A gente não tem essa notícia. Teria que ter? Sim. Esse é o sprint 1. Tá? Se a gente não tiver. Não. Vamos lá. Ó, vamos pensar no seguinte. Vocês perceberam que são dois momentos distintos? Sim. Então, um ele não for notificação, o outro ele tem. Doutor, deixa eu explicar aqui, tá? Pela ordem. Ó, quase meteu pela ordem aqui, hein? Eu não entendi esse momento da notificação. Eu queria saber desse momento eu perdi. Eu não entendi nada desse momento. Tá, vamos lá, gente. Voltando. Cometi a prática. Segura a Amanda, gente. Dá calor para Amanda nas aulas. Cometi uma infração de trânsito. Beleza? Cometi hoje. O Detran, vamos pensar no Detran, tá? O Detran, ele tem prazo de 30 dias para te notificar que você cometeu uma infração. Ele tem 30 dias para te falar que você cometeu uma infração. Beleza? Nesses 30 dias que você tem a possibilidade de entrar no site do Detran, pegar um formulário, preencher o formulário e apresentar uma defesa prévia. Não é um recurso, é uma defesa prévia. Que eu vou apresentar os fatos que eu não concordo com a aplicação daquela multa. A Amanda nem estava comigo aquele dia. O Ari vai falar. Ele antecipou os fatos, no caso. Ele pegou lá o papel, fez eu vencer o prazo. Sim, até porque se passou o prazo, não pode fazer. Mas no momento que eu digo... Oi? Por que eu bati você? Você merece essa pergunta. Não, cara, daí também não. Vou segurar. Não, mas você entendeu? Ó, mas você entendeu? Por quê? Você tem a notificação da autuação, da prática do ilícito. Posteriormente, você vai receber a multa. Não é tudo junto. Certo? Todo mundo entende que isso é separado? Então, quando eu recebo a notificação da penalidade, o que eu vou apresentar? A defesa prévia. Quando vem a multa ou o retorno da sua notificação, da sua defesa prévia, que foi negada, entra o quê? O JARE, recurso. Aí, do JARE, tem toda aquela escolinha de você ir subindo e recorrendo. Entendeu? Então, primeiro prazo que abre para a pessoa, defesa prévia. A defesa prévia é apresentada como formulário. Não tem como você sair do esquema do formulário. Não, você entra no site do Detran e você baixa o formulário. Esse é o seu primeiro ponto que você vai apresentar. Só que, popularmente falando... Tem que escrever a mão, você não sabe. Olha, eu vou falar, eu tô gravando, isso aí, ó. O Luiz está muito emocionado hoje. Ai, meu Deus do céu. Aceita digital. Vocês estão com muito veneno. Mas ela só bate em mim, você percebe isso? Ela só bate em mim. É pessoal, é pessoal. Ela tem vacilino, Ó, vamos lá. Mas, gente, ó, sério. Mas vocês, é porque assim, popularmente falando, e aí eu concordo porque que tá dando um tweet na cabeça de vocês. As pessoas falam que já entra com recurso, mas não é um recurso. É uma defesa prévia, não é um recurso. Assim, ó, minha cabeça tem que quando eu recebo uma multa de casa, vem a citação lá do time. Não, multa ou a notificação de autuação. Só notificação. Eu posso recolher mesmo papel, eu mandar
embaixo, você vai colocar lá o motivo lá no grupo, tá? Se foi você que fez, se o carro está no seu nome, se não é você que está dirigindo. Você pega o formulário do Detran. Você tem um formulário do Detran. Eu não sei se está vindo de outra forma. Não, eu já fiz assim. Não, então, eu não sei se está vindo de outra forma, porque meu marido é uma idosa dirigindo, então a gente não toma multa. E aí, via de regra, ele fica puto quando eu pego o carro, porque daí eu tomo multa. Tomo multa, brigo, é uma loucura. Não, então pode ser dessa forma. Eu, por exemplo, está falando, atualmente, na notificação, eu recebo, eu vou lá e eu pego o carro e faço. Então, aí não é um recurso, é uma defesa prévia. Então, o que você tem que colocar na sua cabeça? Se é uma notificação de autuação, é defesa prévia. Se eu tenho um julgado dessa defesa prévia, ou se eu recebo a multa, é recurso. Tá? Então, a distinção é essa. Deu para entender, gente? Deu? Deu? Beleza? Quando você falou Deus, Não, sério, deu para entender? Sim. Ó, tem 4 minutos para você fazer uma pergunta. Ó, voltando. Não tem 4 minutos nada. Sobre correto, aí. Aí você até perguntou sobre colocar a resolução do CONTRAN. Posso colocar? Posso, não tem problema. Só que você lembra que ontem eu coloquei que você vai criando mais fundamentos de acordo com que você vai subindo o recurso? Então, quando eu estou falando lá com o Zé Mané da defesa prévia, você acha mesmo que o cara está interessado em resolução? Quando eu vou para o Jari, eu posso argumentar um pouco mais. Se eu vou subir mais ainda, eu argumento muito mais. Se eu já estou na esfera judicial, aí céu é limite. Entendeu? Então, o que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ter em mente o momento que a gente está no recurso. Dependendo do momento que eu estou no recurso, eu vou tirando as minhas cartas da manga. Tá? Basicamente é isso. E aí, ó, ele traz a resolução, e aí ele traz mais jurisprudência que você pode se fundamentar. Tá? Aí ele traz uma jurisprudência, 2 jurisprudências, 3 jurisprudências. Lembra que eu falei para vocês que quando vocês pegam isso, você já pode usar para incrementar? Cara, olha quanta jurisprudência tem um julgado. Eu preciso ficar lá procurando? Não. O que eu gosto de prestar atenção? A data. Porque se eu pego uma jurisprudência muito antiga, o entendimento já pode ter mudado. Resultado? Beleza? Aí, ó, portanto, o apelante tem direito à repetição do valor correspondente à multa irregularmente aplicada. Ou seja, só uma, não a outra. Tá? E aí ele fala como é que é o cálculo. Lembra que a gente já fez um cálculo desse aqui? Foi com vocês que eu fiz, né? O sistema. Aí, então, aqui ó, é a base para você fazer o cálculo. Isso aqui é uma porta, gente. 9 páginas. Legal? Legal. Gostaram dessa dinâmica de aula, gente? Pode ser sincero. Sim, professor. Ficou melhor para vocês entenderem? Dá para tirar dúvida? Dá? Dá para vocês entenderem como é que funciona, o que vocês podem utilizar? O que eu vou tentar fazer, tá, gente? Deixar isso com mais antecedência para vocês conseguirem ler. Vou tentar fazer. Vou tentar fazer, mas é que eu sei que nem todo mundo tem a possibilidade, né? Se fosse uma aula da senhora na segunda e terça, se tivesse, sei lá, no sábado, seria muito bom, cara. No sábado. Não, eu vou tentar. Você vai pagar a hora extra? Professor. 50% para uma professora? É verdade. Eu posso só terminar a aula? Pode ser? Não ia comer aí.
vai escolher o quê? Vamos lá, Canarinho. Vamos. Tchau, professora. Amanhã eu venho. Tem uma sentença que Então, se você já tem a sentença do termo escolhido, você concorda comigo que você também já tem a defesa pronta? eu não tenho nada de. Deixa eu só terminar. Gente, vou finalizar a aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me manda no chat e a gente vai conversando, tá bom? Pode falar. Então, qual é a orientação, tá?